Você já passou por alguma situação em que você estava andando na rua e alguém fez um comentário desagradável sobre o seu corpo? Ou então quando você tava numa balada e de repente alguém foi lá e puxou seu cabelo, tentou te agarrar pra tocar no seu corpo também? Ou ainda você estava no transporte público e alguém passou a mão em você, te encoxou, ou pior, ejaculou em você? Bem-vindas ao canal Direito Delas, eu sou a Ana Paula. E eu sou a Marina, nós somos advogadas e ativistas pelos direitos das mulheres. Antes da gente explicar o que é a importunação sexual, vou pedir para você se inscrever no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo e deixar o seu like aqui. Todas as condutas que a gente descreveu correspondem ao que a gente chama de importunação sexual, que é um crime que foi criado em 2018. O que diz esse crime, afinal de contas, né? Segundo a lei, importunação sexual é a conduta de você praticar contra alguém e sem a sua anuência, ou seja, sem o seu consentimento, qualquer ato libidinoso com a intenção de satisfazer a sua lascívia. Simplificando esse juridiquês, isso significa basicamente quando você comete qualquer tipo de ato de caráter sexual sem o consentimento de outra pessoa, com a intenção de você satisfazer o seu próprio desejo sexual. De um modo geral, o centro dessa discussão para a gente entender se houve importunação ou não é a questão da ausência do consentimento. Muitas vezes, essa importunação ela é cometida em espaços públicos, por exemplo, em que a mulher sequer viu a cara do seu assediador. Quem dirá conseguiu dar ou não o consentimento, né? E aí acho que é importante a gente diferenciar o que é importunação sexual de assédio sexual e estupro. O estupro ele é parecido com a importunação sexual, só que a diferença é que ele é cometido mediante violência ou grave ameaça. Então não é simplesmente o caso de não ter um consentimento, é quando esse consentimento inexiste porque houve o emprego de uma violência ou de uma ameaça. E o assédio sexual, por outro lado, é um nome que a gente usa mais assim no âmbito jurídico para falar de ambiente de trabalho. Então é a conduta de você constranger alguém em troca de um favorecimento ou uma vantagem indevida no ambiente de trabalho. Para qualquer outra esfera, como nas baladas, no transporte público, nas ruas, hoje em dia a gente vai usar o termo de importunação sexual. E essa lei é nova justamente porque ela veio a partir de um momento de grande efervescência popular, né? Eu acho que a maior parte de vocês deve se recordar que em agosto de 2017 houve um caso muito emblemático aqui em São Paulo, em que uma passageira de um ônibus que estava andando na Avenida Paulista acordou surpreendida quando um outro passageiro havia ejaculado no seu ombro. E aí esse caso gerou grande repercussão, não só por ter sido uma conduta muito grave, mas porque esse homem foi imediatamente liberado pela justiça após ser preso em flagrante. Gerou uma grande comoção popular, uma grande revolta, né? Como que uma pessoa faz isso e ela é liberada em seguida? E a resposta é porque a gente não tinha até então um crime que enquadrasse exatamente esse tipo de conduta. A gente tinha duas figuras penais que ficavam muito distantes entre si. Então a gente tinha o estupro, né, que era aquele crime cometido com violência ou grave ameaça, e a gente tinha uma contravenção penal, que não é sequer um crime, é tipo uma coisa feia, basicamente. E aí, essa contravenção que tinha um nome dificílimo, que era importunação ofensiva ao pudor, acabava englobando esses casos de importunação sexual que ocorriam nos espaços públicos, só que basicamente elas não davam em nada. Tinha uma pena de multa. E aí o que acontecia era, a gente tinha essa conduta muito fraca, que não tinha o poder de realmente punir uma pessoa que fez isso, e por outro lado a gente tinha esse crime de estupro, que não só é um dos crimes mais graves que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, como também ele precisa desse elemento da violência ou grave ameaça. Nesse caso em questão, é claro que aquilo foi um ato violento, mas a diferença é que o homem não precisou segurar a mulher à força, ele não precisou colocar uma arma na cabeça dela para que ele pudesse concluir o seu ato libidinoso, que no caso foi uma ejaculação. No caso ela só se deu conta depois que já tinha acontecido, né? Então, realmente não teria como qualificar como estupro. O que acontecia bastante era em casos como esse, em que a violência acontecia dentro do transporte público, nas ruas, nas festas ou até mesmo entre conhecidos, mas não tinha esse elemento da violência ou da grave ameaça, só não tinha o consentimento, eles ficavam impunes, porque a gente não tinha como enquadrar. E aí, por conta disso, né, por conta de toda essa revolta que a Ana Paula falou, as pessoas acabaram se mobilizando, especialmente deputadas que já estavam no Congresso, e tomaram essa oportunidade para redigir uma grande reforma dos crimes sexuais. Essa lei, ela trouxe uma série de crimes novos, dentre eles
anos, foi criado o crime de importunação sexual, que prevê pena de 1 a 5 anos de prisão, dependendo da conduta do agente, desde que não tenha sido cometido um crime mais grave, mas trouxe uma resposta para essa lacuna que a gente tinha no nosso ordenamento jurídico para realmente conseguir dar um encaminhamento jurídico penal para esse tipo de situação. E aí, a partir de então, desde que a gente tem esse crime, o que você precisa fazer para denunciar se você for vítima? Se você tá ali, naquela situação, vamos supor, você tá no metrô e alguém passou a mão em você. O que a gente aconselha é que você tente chamar a atenção, que você tente gritar, você tente comover os outros passageiros, tanto para te auxiliarem, para te darem um apoio, como também para poder evitar que esse agressor fuja, para você também ter testemunhas na hora de você fazer a sua denúncia. Se houver algum segurança, algum policial no local, é importante que você acione esses funcionários para que elas possam prender esse agressor e levá-lo para a delegacia. E também, né, Ana, o STJ, que é um Superior Tribunal de Justiça, ele já determinou que, por exemplo, as linhas de trens são responsáveis pelos assédios que são cometidos dentro das suas estruturas, né? Então, assim, realmente, quando você conseguir denunciar um crime desses, pode garantir algum tipo de devolução para a sociedade ou mesmo para você mesmo. Então, é importante que você denuncie. Se você conseguiu fazer esse flagrante, ou seja, conseguiu que aquele agressor fosse preso ali naquele momento, o que vai acontecer é que vocês vão ter que ir para uma delegacia, onde vai ser registrado um boletim de ocorrência, e a partir de então, esse cara, ele vai ser investigado pela essa prática, é um momento que você vai poder juntar todas as suas provas. Então, se você teve testemunhas que viram aquela situação acontecendo, elas vão ser chamadas para depor. Se você conseguiu, por exemplo, filmar a situação, né, a gente também sempre aconselha que se você tiver nas suas condições emocionais para isso, porque na hora a gente fica muito nervosa e é normal que nem pense nisso, mas se você conseguir filmar, tirar uma foto de toda essa situação, também é importante você apresentar isso para a polícia. E aí, ao final dessas investigações, o Ministério Público vai decidir se abre uma ação criminal contra essa pessoa ou não. E aí, ao final dessa ação, é que se vai decidir se ele vai ser culpado ou absolvido. Inclusive, nesse meio tempo, é possível que haja a prisão preventiva desse agressor também, especialmente se for averiguado que tem algum risco para a sociedade, que ele pode voltar a delinquir, ou que ele pode vir a fugir. Mas e se você não conseguiu identificar quem foi que fez, ou você não conseguiu fazer esse flagrante, o cara fugiu? Vale a pena denunciar? O que você faz nesse caso, né? Bom, a gente sempre diz que é importante denunciar de qualquer forma, ainda que você não saiba quem foi aquele agressor, que você não tenha os dados dele. Primeiro porque pode ser que ao longo das investigações a polícia venha a descobrir quem é, especialmente se tem câmeras de segurança na região, se você teve testemunhas, se você conseguiu filmar alguma coisa. Pode ser que a gente descubra quem é essa pessoa depois e ela venha a ser responsabilizada. Mas se mesmo assim for o caso de você não ter nenhuma prova, você tá num lugar que não tinha câmeras ou você não tem absolutamente nada, a única coisa que você tem é a sua palavra, ainda assim a gente sempre recomenda que se faça o boletim de ocorrência. E eu acho que muita gente acaba ficando com o sentimento de que porque não foi o tipo de violência sexual mais grave, que talvez não valha muito a pena que a gente procure a polícia, tenha esse trabalho de lavrar um boletim de ocorrência, né? Só que a gente sempre incentiva que essas posturas sejam tomadas porque boletim de ocorrência, além de tudo, é um instrumento de política pública. Porque se o Estado toma conhecimento de que em um determinado trecho, né, uma rua ou uma linha de ônibus ou uma estação de trem acaba tendo muito assédio, ele vai saber isso a partir de denúncias, né, que foram efetivamente formalizadas, ele consegue trazer outras soluções. Então ele vai conseguir colocar uma base policial, ele vai conseguir capacitar servidores para conseguirem acolher essas mulheres, melhorar a iluminação da via, enfim. Colocar cartazes, né? Aqui em São Paulo, se você olhar no metrô, tem vários cartazes falando que importunação sexual é crime, que você precisa denunciar e até dar uma orientaçãozinha do que você tem que fazer. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as suas amigas para que elas também saibam o que fazer em casos como esse. Nos vemos no próximo vídeo.